muitos empresários querem colocar a meta goela abaixo, né? Então, eu acho que é você negociar muito. Eu aprendi muito também a pedir para os líderes de área, seja um diretor, seja um head, um gerente, o nome que você quiser dar, falar assim, cara, beleza, o que você consegue entregar de resultado? Me traz uma sugestão de metas do teu time, enfim, entendendo que tem a nossa visão, a gente tem uma visão de futuro muito bem definida, que é atingir e validar 1 bilhão de valuation até 2026. Isso do teu negócio ou dos negócios que passaram pelo programa? Isso do Grupo Acelerador, do nosso negócio, exatamente. Entendi. O Grupo Acelerador tem 2 braços, né? Um braço é um CNPJ, que é a educação, que tem a imersão aceleradora empresarial, tem o Giants, tem 8 imersões, tem mentorias, tem um portfólio de serviços e programas, imersões e eventos para donos de empresa. Entendi. E o outro braço é Acelerador Holding, onde a gente tem participação societária em empresas que ajudam outras empresas. Então, eu me torno canal de aquisição dessas empresas, né? Então, hoje eu sou software de um CRM, que é a Nectar, sou sócio da Otimiza, que é a recuperação tributária, da Baico, que é uma empresa especializada em M&A, fusões e aquisições para pequena e média empresa. Então, eles são especializados em compra e venda de restaurante, posto, padaria, valuation de 5 milhões, 10, 30. Animal. Não é uma boutique de M&A para deals grandes, transações grandes. Enfim, a lista continuaria aqui. Tem 7 empresas que hoje eu sou sócio, que são empresas que ajudam pequenas e médias empresas. Certo. Imagino que você fez um ecossistema completo. Então, essas empresas que você tem sociedade, provavelmente eles negociam entre si também. Então, o valor ele fica dentro desse bolo que hoje você tem como esse balizador para você alcançar o propósito de ter 1 bilhão de valuation. Exato, exato. Então, 1 bi de valuation é nesse guarda-chuva que detém esses 2 braços. Animal. Então, não é os negócios que a gente acelera e tudo mais, até porque já teria dado bem mais, né? Na imersão acelerador empresarial já passaram 5 mil empresários, né? É uma imersão que eu faço todo mês, que dá mais ou menos 150 empresários do Brasil inteiro, né? E falando de planejamento estratégico, além desse erro, né, de colocar as metas goela abaixo, que outros erros você vê que as empresas cometem no planejamento estratégico? Ou que ponto-chave assim, você acha que é uma coisa legal a gente trazer, né? Nesse processo de alinhar. Porque o planejamento estratégico para mim, cara, é alinhar o time para entregar um resultado no ano seguinte. 100%, mano. Quanto tempo você tem mesmo? Que de erro, meu amigo. Eu posso ser novo, mas eu já errei muita coisa nessa vida, velho. Nossa senhora. Cara, eu acho que pra mim, no caso, não em relação a outras empresas, mas eu tenho muito a realidade do meu negócio e eu fui extremamente arrogante em muitos momentos. Existe um livro do Jim Collins, chama Como as Gigantes Caem, e ele mostra que uma das maiores fontes, na verdade, a principal fonte de decadência de grandes corporações, independentemente do tamanho que elas tenham tido, é a arrogância nascida do sucesso. Por exemplo, vamos dizer que Marcos, que é um cara muito bem-sucedido, as pessoas olham para o Marcos e falam, cara, como é que você conseguiu conquistar tudo isso que você conseguiu? E você tão acostumado em tudo que você tocar virar ouro, você fala, eu sou tão inteligente, eu li os livros certos, eu contratei as pessoas e eu tive aquela brilhante decisão. Enfim, eu. Parece que tudo é centralizado em você. E isso é arrogante de pensar, sabe? Não é humilde. E quando esse tipo de postura ele é levado para dentro do negócio, isso acaba te blindando contra algumas possíveis preocupações que venham a acontecer lá dentro. Então, você deixa de ver, às vezes, uma mudança sazonal de vendas que aconteceu e você não simplesmente fala, isso daqui não significa nada e você continua fazendo as mesmas coisas. E, eventualmente, quando você vê, você tem pessoas desmotivadas, você tem um turnover muito alto, você começa a ficar correndo atrás do próprio rabo e não tem mais volta por causa de arrogância. Acho que, no meu caso, o que a arrogância causou foi o sentimento de que, porque eu tinha feito essa iniciativa chamada Jovens, muito bem cedida, quer dizer, dependendo da referência, né? Eu comecei a pensar, se isso daqui deu certo, por que não uma produtora de vídeos? E aí eu fui lá, montei uma equipe para tocar uma produtora de vídeos, sem saber que é um negócio muito pouco escalável. Se você vai prestar serviços para editar vídeos para outras pessoas, para você aumentar o seu faturamento, você precisa obrigatoriamente ter mais tempo alocado dos seus editores. Só que eles têm um limite de tempo na sua vida. Então, eventualmente, se você quiser crescer, você tem que contratar mais gente. Só que para você contratar mais gente, você precisa de gestão e controle de qualidade em curadoria daqueles vídeos que foram produzidos. Senão, cada cliente tem uma coisa diferente ali e acaba que eles ficam insatisfeitos porque eles se comparam entre si. Então, foi exatamente isso que aconteceu. NPS do negócio ele acabou caindo muito, porque
justamente os clientes estavam insatisfeitos em ter muitos editores, os editores estavam trabalhando muito, mas não tá entregando qualidade que eles achavam que seria necessário. A gente também criou uma marca de roupas, que na minha cabeça fazia todo sentido, porque eu podia usar o canal Jovens de Negócio para vender aquilo. Só que ao invés da gente fazer um modelo tipo de partnership com alguma outra iniciativa que já tivesse toda a estrutura, a gente decidiu ter o nosso próprio estoque, a gente decidiu ter as nossas próprias estampas, a gente decidiu fazer tudo a gente. E levar no correio, e montar o e-commerce, e fazer tudo zero, cara. Por quê? Arrogância, basicamente. E aí o que aconteceu foi, sim, a gente conseguiu vender, mas a gente não conseguiu dar lucro. Basicamente a gente ficava atado ali, sabe, mês a mês. Então você tinha um crescimento de receita, mas ele não estava associado a lucro. E aí pra gente era muito esforço e dinheiro sendo investido, dinheiro esse que poderia ser investido, por exemplo, em tráfego, que às vezes ia trazer mais audiência, às vezes trair mais retorno, se investido de outra forma. E a gente começou também um portal de notícias, tudo em paralelo, tá, cara? Tudo junto. Tudo junto. Né? E um portal de notícias. Sou super-herói, vou pôr pra rodar tudo. Já que essa empresa funcionou, as outras vão dar certo. Prepotência absoluta. Então, eu criei um portal de notícias que ia ser basicamente um portal do mercado financeiro que passasse notícias numa newsletter por e-mail de forma engraçada, como de piada, meme e tal. E acabou que, cara, até deu certo. Essa das iniciativas foi a que foi melhorzinha. A gente fechou com vários parceiros, começou a dar lucro, mas eventualmente a gente teve um desalinhamento em relação à equipe que estava tocando esse negócio com as jovens em si. Porque eles queriam fazer mais coisas, só que com o dinheiro que essa equipe estava gerando de caixa, por mais que estivesse sendo lucrativo, eles queriam mais, eles queriam investir mais, eles foram pedir dinheiro para quem tinha subsidiado as operações, que era a Jovens, a empresa que tinha criado tudo isso. E aí eu falei, olha, eu não acho que faz sentido investir, eu acho que vocês têm que conquistar isso, então acumula caixa, cria um planejamento, corta alguns custos para vocês conseguirem fazer essas coisas. Então rolou um atrito entre a Jovens e essa empresa que se chamava The Compass. E eventualmente a gente decidiu separar justamente por falhas que eu tive como líder em gestão, em lidar com pessoas, de querer de forma muito arrogante assumir que eu tinha condição de tocar 4 iniciativas simultaneamente, né?